Honra e glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Honra e glória seja dada ao eterno Deus, que fez o céu e que fez a terra e que criou todo o universo. A Ele pertence toda a sabedoria, todo o entendimento. A Ele pertence toda a luz e toda a graça. Que a paz deste grande Deus possa reinar dentro do teu coração. Eu gostaria, irmãos, de ler um trecho da sua santa palavra, onde está escrito no Evangelho bastante conhecido, mas o Senhor conhece mais o nosso coração. Ele é o Deus do conhecimento, da sabedoria, do entendimento. Ele é o Deus que tudo pode na nossa vida e que pode criar caminhos onde não há caminhos. Então eu queria ler aqui, irmãos, a primeira multiplicação dos pães, onde está escrito no capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 10, que diz assim: E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. Tomando consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, os seguiu. E ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os necessitados, e curavam. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: Mestre, despede a multidão, para que, indo eles a lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem como o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles lhe disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos fomos comprar comida para todo esse povo. Quanto ali estava quase 5.000 homens. E disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em ranchos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu, e deu aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Irmãos, como o nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Ele nunca deixou e nunca deixará, irmãos, nenhum dos seus filhos em alguma dificuldade capaz de seus filhos perecerem. Porque aquele que confia do Senhor será como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Se você, irmão, irmã, está passando por alguma dificuldade, alguma luta, alguma prova, ore a Deus. E o Senhor sempre abrirá um caminho para você, na tua vida, na tua causa, na tua necessidade. Ele sempre estará do teu lado para te ajudar, porque Ele compreende a tua situação. Ele sabe que você é um ser humano passivo de erros e de tantas coisas. Muitas vezes, irmãos, somos julgados maus. Muitas vezes somos atacados. Muitas vezes o Senhor Jesus, Ele mesmo passou por momentos diversos, sendo Filho de Deus. Houve momentos na sua vida que Ele passou por tanta humilhação aqui nesta terra, a humilhação de morte na cruz, a pior humilhação. Porém, Ele não deixou de fazer a vontade do Pai.
Ainda que você esteja sendo humilhado, ainda que você esteja sendo desprezado, ainda que alguém não saiba o que acontece na tua vida, saiba que Deus conhece o teu coração. Saiba que Deus sabe o que está dentro de ti. Saiba o que Ele conhece de ti e o que Ele sabe a respeito do teu futuro. Então somente obedeça-o, faça a sua vontade. Não olhe segundo os teus pensamentos humanos, porque eles podem errar, nem segundo conselhos daqueles que vêm com outros conselhos diferentes daqueles que nós aprendemos do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus nos ensinou a amar, nos ensinou a perdoar, nos ensinou a estarmos unidos, nos ensinou tantas coisas bonitas, irmãos. E esta é a essência da verdadeira igreja. A verdadeira igreja não é aquela que se constrói com paredes, ou com madeira, ou com qualquer outro tipo de material. A verdadeira igreja somos nós, a pedra viva, a igreja de Cristo, que está espalhada por toda a terra, em todas as nações, tribos e línguas. Saiba que você é a verdadeira igreja. Ah, mas onde eu vou me reunir? Você vai se reunir aonde Deus preparar de você se reunir. Não se preocupe com o lugar aonde você vai se reunir. Porque quando for o momento de você se congregar, Deus mesmo preparará o lugar para você se congregar. Se eu te contar para você que eu já fiz cultos, já me congreguei debaixo de árvores, se eu já me congreguei até debaixo de outras denominações, em porões, se eu já me congreguei em casas particulares, já fiz batismos em lugares tenebrosos, aonde muitos talvez não fariam. Já me congreguei dentro de presídios, dentro de lugares de dependentes químicos. Já estive em sanatórios. Não estou falando isso para me exaltar. É porque o Senhor veio para os doentes, não para os que estão sãos. Estar dentro de um templo é muito bonito, estar dentro de uma igreja, não sou contra. Mas enquanto muitos estão só dentro da igreja, outros estão jogados na sarjeta, outros estão na droga, no crack, outros estão nos vícios. E a nossa missão, irmãos, não é só dentro da igreja, não é aquela 1h30, não é só para nós dizermos, vamos lá no batismo, porque vai ter batismo, e aquela pessoa batiza, mas não entendeu nada, e daqui a pouco ela volta de novo. Quem é o culpado disso? É aquele que não ensinou, é aquele que não doutrinou, é aquele que não explicou, é aquele que não teve a capacidade de pegar a Bíblia Sagrada e mostrar para aquela pessoa que o importante de tudo é ficar firme em Jesus Cristo até o fim. Quantas pessoas hoje não estão mais indo em igrejas nenhuma? Porque aonde vai é a mesma coisa. Não generalizando, irmãos. Quando não é muitas promessas que Deus vai abrir portas e isso e aquilo, não estamos generalizando. Deus abre portas, sim. Deus faz promessas, sim. Por que não? Jamais nós vamos dizer ao Espírito Santo aquilo que ele deve ou não deve fazer, ou falar, ou agir. Mas hoje estão preocupados com sinais dentro da igreja, com manifestações dentro da igreja que não tem significado algum. A verdadeira manifestação é a conversão da alma. Você já pensou nisso? Qual é a verdadeira manifestação que nós devemos mais dar valor dentro da igreja? Ora, irmãos, tenho escutado tantas coisas na internet, que aconteceu isso naquela igreja, que aconteceu aquilo naquela igreja. Mas quantos membros aquela igreja tem? Quantos que estão lá congregando? Quantos que cresceram em número dentro daquela denominação? Ah, mas batizou 50. Mas quantos foram embora depois? Você já foi atrás?
Irmão, não faça-se de um obreiro que somente é obreiro que fica atrás do púlpito. Isso é a coisa mais fácil. Se eu quisesse, irmãos, tem vários púlpitos aqui que já me ofereceram. Mas eu prefiro, por enquanto, estou fazendo esse trabalho, porque é o que eu prefiro fazer, que o Evangelho seja anunciado em qualquer lugar do mundo. Mas como que essas pessoas vão congregar depois, se elas crerem? Ora, quando Filipe batizou o eunuco, ele não disse para o eunuco que você tem que congregar aqui ou lá. Ele acabou de batizar o eunuco e foi arrebatado para uma cidade chamada Azoto. O que você me diz a respeito disso? Será que Deus não cuida daquilo que Ele chama? Se na palavra de Deus diz que para toda a glória há uma proteção, então, irmãos, vamos fazer conforme está escrito, conforme nós acabamos de ler, irmãos. Nós acabamos de ler aqui, na Santa Palavra de Deus, glória ao nome santo do Senhor. Nós terminamos de ler. Nós temos que pôr em prática aquilo que nós lemos. Nós temos que procurar fazer aquilo que nós estamos lendo, não somente ler, não somente exortar, não somente falar com a igreja, mas temos que viver aquilo que nós falamos. Viver o que falamos é algo, irmãos, sobrenatural. Porque não é fácil falar da fé e viver da fé. Ah, eu vivo da fé. Claro, você vive da fé. Você tem um carro zero, louvado seja Deus. Você tem direito de ter um carro zero. E eu vou orar para que Deus te dê outro. Você tem uma casa boa, louvado seja Deus. Você tem todo o direito de ter uma casa boa. Eu vou orar para que Deus te dê outra. E o teu irmão? Quantas casas tem? E a despensa do teu irmão? Quantos quilos de arroz tem? E a conta do teu irmão? Quanto de dinheiro será que tem? Ah, mas se nós formos fazer isso, daqui a pouco vai ter tantos aproveitadores. Irmão, você não tem joelhos para orar? Ore, irmãos, e Deus vai te mostrar. E se aquela pessoa que você não sentiu de fazer alguma coisa, louvado seja Deus. Deus que te abençoe. Você fez o bem para outra pessoa. Cada um é usado para uma parte. Ninguém está te criticando, ao contrário, você está certo. Mas não vamos, irmãos, tomar partidos ou puxar para cá, puxar para lá. Vamos apenas nos conduzir a Cristo, que Ele sim é a nossa justificação. Imagine-se nessa multiplicação dos pães, onde o Senhor Jesus multiplicou os pães, se Ele fosse dizer aqui, eu vou só multiplicar os pães para aqueles que são santos. Eu vou só multiplicar os pães para aqueles que não são aproveitadores. Eu vou só multiplicar os pães para aqueles que não têm pecado. Eu vou só multiplicar os pães para aqueles que na verdade não têm nenhuma maldade no coração. Eu vou só multiplicar os pães, bendito o nome santo do Senhor. Irmãos, não multiplicaria o pão para ninguém, porque todos teriam pecados, todos estariam numa situação difícil, então não teria multiplicação nenhuma, porque não existe ninguém que merece nada, irmão. Ninguém merece nada. O único que merece toda a honra e toda a glória é o Senhor. Essa palavra não está referindo-se a nenhuma pessoa específica. Até eu estou comendo desta palavra, porque eu estava em oração e Deus me colocou esse trecho de palavra para que eu pudesse explicar que cada um de nós temos uma missão. Você fez a tua, louvado seja Deus. O outro faz a outra, louvado seja Deus.
mas deixai cada um trabalhar na sua missão. Às vezes temos que nos comunicarmos, mas isso não quer dizer que por nos comunicarmos nós estamos contra. Não, nós amamos a todos, nós queremos o bem de todos. Nós temos no nosso coração o desejo, o amor que todos se salvem. Não é só eu que quero me salvar, não é só você que quer se salvar. Existem aqui quantos nesse livro sagrado que lutaram para a salvação, que fizeram de tudo para receber do Senhor a coroa da salvação, a vida eterna. Todos nós, irmãos, todos nós queremos participar, não só desta multiplicação, mas queremos multiplicar os dons que Deus nos deu também. Então agora vamos falar dos dons. Para se multiplicar os dons, nós temos que exercê-los. Para que Deus vai me dar um dom se eu não o uso? Ou se eu guardo ele, enterro, como aquele homem que enterrou o talento? Então use o dom que Deus te deu. Ore, sirva a Deus. Ninguém vai te criticar por você ter feito alguma coisa nessa obra, em qualquer setor. Porque a obra é de Deus, você faz aquilo que você sente. Porém, ame o teu irmão, independente de qualquer coisa. Ame de alma, de espírito, principalmente se ele estiver fazendo alguma coisa que não está certo. Aí que você tem que ir atrás dele. Porque se ele tem vida, e você sabe que ele tem vida, e há esperança para que ele se salve, compete a ti ir buscá-lo. Se Deus te deu essa oportunidade. Imagine o pastor sabendo que a ovelha quebrou a pata ou quebrou a perna lá num penhasco. Bom, ele vai dizer, uma ovelha só vai morrer lá porque eu não vou buscar. Não é assim. Ele vai deixar as 99 ovelhas ali e vai buscar aquela que está machucada, toda arrebentada, e vai tentar salvar a vida dela. É isso que nós temos que fazer, irmão. Ajudar a salvar a vida daquele que ainda não morreu na presença de Deus. Fique com esta palavra e Deus te multiplicará a força para você vencer. Você é um bem-aventurado, irmão. Irmã, você é uma bem-aventurada. Não leve a mal esse conselho, é para todos nós, inclusive para mim. Podemos, em algum momento, errar, porque somos errantes. Ninguém aqui é perfeito, mas o amor, a fé e principalmente a caridade, que é o vínculo do amor, irmãos, tem que estar em nós para uma vida eterna. Que Deus abençoe a todos e que honra e glória ao Cordeiro de Deus seja dada, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.